Bom, então dando sequência a essa nossa série de entrevistas, né, de conversas que a gente tenta realizar com várias pessoas que nós consideramos significativas para o nosso trabalho, o trabalho do Grupo Político e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui o padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira. Só um resumozinho a respeito do padre Pedro Rubens. Ele é mestre em 96, doutor em teologia em 2001, ambos os títulos através das faculdades jesuítas de Paris. Também, desde 2006, é reitor da Universidade Católica de Pernambuco, sendo presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas, FIUC, desde 2012, além de presidente da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, ABLUC. E, nessa sua formação, tem como pontos centrais a discussão sobre a fé cristã, sobre a religiosidade popular, a teologia contextual latino-americana. Enfim, Padre Pedro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu queria que falássemos um pouco a respeito, inicialmente, da sua trajetória. Me disseram, olha, Padre Pedro vai lá, ele me ajuda um bocado, ele tem uma frase, não é? Que é preciso tirar os sonhos do papel. Como é que surgiu essa frase? Quando a gente está buscando motes ou palavras ou expressões que vão ajudar a ir ao encontro dos mais jovens que estão pensando em ingressar na universidade, então a gente começa a mapear palavras-chave e compor expressões que possam traduzir esse momento, né? E uma das campanhas nossas, nesse exercício, apareceu. O importante é tirar o sonho do papel, né? Certo. Então, como tirar o sonho do papel? Então, a gente começou a trabalhar isso aí e a gente vê que é muito importante as pessoas não só alimentarem sonhos, mas darem passos bem concretos, né, para que eles possam se realizar. E na universidade a gente tem histórias de vida que concretizam, que dão corpo a uma expressão como essa, né? Porque as pessoas, muitas vezes, o caso de uma concluinte desse ano, né, ela disse que quando era criança, passava no ônibus em frente à Católica e dizia: mãe, quando eu crescer eu quero estudar aí. E a mãe, com uma certa dose de realismo, né, imaginar aí nos anos 70, e dizia: menina, deixa de história, isso aí não é para ti não. E essa menina concluiu, agora já com quase 40 anos, concluiu um curso. E ela dizendo que ela não teve a oportunidade, praticamente durante toda a juventude dela, de estudar, mas ela lembrou disso e disse: bom, eu quero realizar esse sonho. Então, formou-se esse ano, já numa idade que, quer dizer, para se formar não tem idade, né? A formação é a vida toda. Mas, em todo caso, não deixa de ser surpreendente que pessoas possam transformar um sonho de criança que poderia ficar lá numa realização, né? E aí o tempo, às vezes é mais cedo ou mais tarde. Outro jovem que, inclusive aqui do São Martim, né, perto daqui, certo, que desde criança contou que gostaria tinha dois sonhos, basicamente. Ele tinha dois sonhos, um deles era ser arquiteto e outro estudar na França. Bom, e aí ele foi estudar no colégio de aplicação da universidade, colégio Nóbrega, Liceu Nóbrega. Depois ele fez um concurso, começou a estudar francês, fez um concurso para uma escola francesa. Com a nota boa do Enem, ele conseguiu entrar pelo ProUni na universidade, passou na instituição francesa, mas não pôde ir porque não tinha como arcar com as despesas, fez o segundo concurso, e aí a
época ele usufruiu da bolsa do Ciências Sem Fronteiras, com a bolsa francesa. Finalmente ele foi à França e ele hoje é formado, teve a formatura aqui no Brasil em arquitetura, fez um master na França e hoje está trabalhando lá dentro de um cenário de muita dificuldade de emprego jovem, né? Então, assim, um sonho que parecia uma loucura para um jovem da camada popular de São Martin, hoje está na França, adora o Brasil, mas ele disse, não tem oportunidade para mim aqui. Então, assim, o sonho não tem limite, mas ao mesmo tempo, se a gente não pautar, não tiver alguns projetos que possam transformar esse sonho numa realidade, pode ser uma ilusão, né? Então, como sair da ilusão do sonho? Buscando projetos que dê passo para a realização. E a criança, atualmente padre Pedro Rumes, reitor da Universidade Católica, mas foi uma criança também. E aí também tinha sonhos. Como é que foi isso? Como é que foi colocar os sonhos no papel, realizar esses sonhos? Cada vez que a gente fala da vida, a gente faz uma leitura diferente, né? Então, uma releitura do que foi vivido. Estou com 55 anos. Então, para imaginar a infância, até 12 anos, eu vivi, 12, 13 anos, eu vivi no interior, numa cidadezinha pequena. De que estado? Do Ceará. Do Ceará. Né, a 80 quilômetros de Fortaleza, chamada Vazantes, às margens do rio Aracoiaba. E nesse lugar tinha duas escolas, uma básica e a outra chegava até o curso de admissão. Então eu estudei tudo que tinha na comunidade. Minha mãe era professora, meu pai comerciante, agricultor. E aí, na minha infância, não havia livros na escola. Livro era coisa do professor, era um manual. A gente não sabia nem sei se usava a palavra livro. Simplesmente era um objeto inacessível. Então, para ler algo era muito difícil. Era tudo copiado do quadro, né, caderno. E eu lembro que eu ia para a bodega do meu pai, porque lá tinha jornal velho. E jornal velho tem o que ler, né? Então, pouco importa a notícia. O que importava naquela época era ter palavras impressas para a gente treinar a leitura. E outra coisa que foi até interessante é que, num outro estágio da minha vida, que eu considerei que eu estava avançado na leitura, eu passei a ler bula de remédio, que tinha umas palavras mais difíceis, né? Então, assim, esse é o imaginário. Agora, aí eu desejei ser médico e depois fui estudar no Colégio dos Jesuítas, em Fortaleza, com bolsa, morando no pensionato dos Jesuítas. E aí... Mas por que, então? Como é que surgiu esse Colégio dos Jesuítas na sua vida? Olha, surgiu assim, que havia um jesuíta, já falecido, inclusive, que ele tinha uma concepção que faz a gente rir hoje, mas ele dizia assim, para ser jesuíta tem que gostar de estudar, porque a formação é muito longa. Então ele andava pelas cidades do interior e identificava pessoas que gostavam de estudar. Então ele me identificou, foi a Vazante, celebrou uma missa em Natal e levou meu boletim e depois disse assim, você ganhou uma bolsa. Então, aí meus pais, né, como minha mãe é muito envolvida com a educação e tudo, quer dizer, acabaram achando uma boa ideia, né? E eu fui morar em Fortaleza por conta dessa bolsa. Sozinho ou a mãe? Porque havia um pensionato lá. Meus pais já haviam morado em Fortaleza, mas haviam retornado ao interior. Eles tinham uma paixão, têm uma paixão pelo interior. Então, mas é muito próximo de Fortaleza, só que a gente não queria entrar naquele esquema de morar na casa de parentes para poder estudar. Então esse pensionato acabou resolvendo essa equação. Então eu fui morar lá, nesse pensionato, que é mais ou menos uns 30, já tinha uns 13 25 anos, a 30, já tinha 14 anos, né? Aí fui morar lá e também para mim foi importante porque aquela questão de morar sozinho, não estava sozinho, mas eu digo assim, não tem aquele amparo da vida familiar, os serviços da vida familiar. Então a gente começava a ter que lavar a própria roupa, ter que
que gerir assim, o mínimo da própria vida, né? Então isso acaba dando um amadurecimento antecipado em alguns aspectos, pelo menos, né? Então eu estudei 7 anos no Colégio dos Jesuítas em Fortaleza, e no final do colegial, que eu estava fazendo, já pensando em medicina, eu encontrei um jesuíta médico e fui com ele para o interior, porque ele ia naquela linha do Projeto Rondon, e no interior do Ceará, numa época de seca. Então eu fiquei fascinado com esse tipo de trabalho do médico no interior. E como ele era padre, então eu fiquei em dúvida entre medicina, aí começou a época da dúvida entre medicina e a ordenação presbiteral, né, me tornar padre. E finalmente eu vi que era inconciliável, eu tinha que decidir entre um e outro. Apesar de que ele fazia bem as duas coisas, mas num certo perfeccionismo que eu tenho, eu digo, não, eu vou ficar dividido, eu não vou fazer bem nem um nem outro, e isso pode me dar uma divisão. Então, eu tive que decidir, mas a decisão prévia indicava o caminho da medicina, que era um sonho mais antigo. E, de certa forma, eu acho que Deus me atropelou aí, porque eu comecei a ficar mais fascinado por vamos dizer assim, esse médico as pessoas diziam médico de almas, mas a alma no sentido de cuidar mais de outros valores, de outro tipo de saúde. E aí isso foi ganhando corpo e se tornou prioritário para mim, né? Então, essa experiência foi bem importante e ela foi como uma dobradiça na decisão da minha vida. Mas houve um momento em que teve que decidir. Esse Sim. momento foi marcante? Foi marcante. Os jesuítas têm uma metodologia que a gente chama de exercícios espirituais, certo, e a gente pode traduzir numa linguagem comum, que seria uma pedagogia da boa decisão. Então eu fui fazer esse retiro de opção de vida, que é a base dos exercícios espirituais de Santo Inácio, como uma pedagogia da boa decisão. Então você vai pesando os prós, os contras, os seus desejos, os desejos mais profundos, os desejos mais passageiros, enfim. Nesse exercício eu percebi que a vocação que parecia secundária de ser padre acabou me respondendo mais a outras dimensões da minha vida, né? Que conjugava a dimensão política, a dimensão social, a dimensão espiritual, relacional, né? Eu era muito tímido, sou ainda, mas com a capacidade de relacionamento, um potencial de desejo muito grande. Então, acabou que todo esse conjunto que a vocação de um padre, de alguma forma, ela dá a oportunidade, acabou me conquistando, né? E dito de uma forma narrativa, né? Mas na verdade a vocação continua sendo um mistério, não é um cálculo que a gente faz, não é uma balança entre prós e contras, mas assim, é uma experiência que é mais forte do que tudo que você viveu. Então, quando eu vivi essa experiência forte, eu disse, bom, está decidido, agora eu só tenho que ver como realizar, né? Mas aí fez um mestrado em teologia. Sim, aí bem depois. A formação do jesuíta ela é bem longa. Sim. A base dessa formação, ela tem 2 graduações, uma em filosofia e teologia, como a formação do clero, né? Isso tudo foi no Brasil? Isso tudo foi no Brasil. E a formação do jesuíta, então, tem essas 2 faculdades intercaladas de experiências. Certo. Então, nesses intervalos de experiências, foi que eu vim a primeira vez trabalhar no Recife. Trabalhei no Colégio Nóbrega, como coordenador de disciplina, que tinha contato direto com os alunos e tudo mais. E depois desses 2 anos, que foram os anos de 88 e 89, então eu fui fazer a segunda faculdade de teologia também em Belo Horizonte. Depois de 4 anos de teologia, aí havia outra decisão a ser tomada. Eu não tomei a decisão sozinho, né? A decisão era qual vai ser o encaminhamento. Então, primeiro houve um convite, um estímulo para que eu fizesse estudos especiais.
Certo. A dúvida é, que estudos seriam esses? Né? Eu confesso que eu até pensei em voltar para a medicina, mas achei que estava tarde. Depois, na necessidade da missão jesuíta no Brasil, filosofia e teologia começaram a ganhar peso. E eu tinha feito uma boa filosofia lá em Belo Horizonte, eu gostava de filosofia, era muito inquieto, tinha muitas questões. Depois a teologia não respondeu às questões, mas eu queria continuar refletindo, né, sobre a questão fundamental, que é a questão de Deus na nossa vida, da transcendência, da humanidade, enfim. Então eu fui chegando à teologia devagar e a necessidade determinou. Havia necessidade de a gente estava já no final dos anos 80, 90, então a fase em que a teologia latino-americana sofreu muitas críticas, então era necessário formar uma nova geração de teólogos, né? Então eu acho que isso foi determinante por um lado. Por outro, nós tínhamos um grande teólogo no Brasil chamado João Batista Libânio, que é genial, escrevia muito, dava muitas conferências, e ele tinha uma disciplina que chamava Teologia Fundamental, que a teologia fundamental é o entroncamento, ou o diálogo entre filosofia e teologia, ou seja, o discurso que a gente pode fazer, o pensamento humano, inclusive pensar Deus e como é que o pensamento humano e a revelação contida nas Escrituras se comunicam. Então a minha indecisão sugeriu um caminho que apontava nessa direção. Então, teologia fundamental, ou seja, quais são os fundamentos para o discurso teológico, para a fé cristã, acabou sendo uma indecisão entre filosofia e teologia, uma pista. A teologia fundamental cobria esse campo. E Libânio me encorajou porque ele precisava de um substituto, quer dizer, na cadeira dessa disciplina em Belo Horizonte. Então, praticamente 7 anos da minha vida, eu fui preparado, ou fiz mestrado e doutorado, em função de ocupar essa cátedra, digamos, de filosofia, ou diálogo de filosofia e teologia lá em Belo Horizonte. E, depois do doutorado, fiquei 4 anos nessa cátedra, mas aí foi a época de outra decisão, e eu fui convocado para assumir a universidade, indicado pelo antigo reitor, Padre Peters, e que já estava com 5 mandatos, né? Então foi a época em que a minha vida deu uma virada, né? Então do campo da filosofia e da teologia, eu caio dentro antes da virada, eu queria que a gente começasse um pouco falando em dúvidas. Sim. Que é natural, não é? Essas dúvidas, elas foram contempladas na dissertação do mestrado, na tese de doutorado. Quer dizer, eu tenho aqui alguns temas, né? E tem também a França na sua vida. Eu teria que perguntar, olha, por que a França? E mais, por que a escolha do tema da dissertação de mestrado, por que a escolha do tema da tese de doutorado? O tema... Por que a França? Porque a França começou exatamente com essa questão. Por que não a França? Tá. Foi a pergunta que eu me fiz. Então, nós estávamos nos anos 90 com toda uma crise na teologia latino-americana e na relação com Roma. Então, eu estava... Poderia esclarecer melhor, porque nós falamos para pessoas que às vezes não sabem bem. Fala um pouco da crise. Não, é que... O que era essa crise? Essa crise tensão? É o seguinte, é que nos anos 60, né, quer dizer, aconteceu um grande evento, o Concílio Vaticano II, certo, que foi a abertura, digamos, foi uma nova forma de diálogo da igreja com a sociedade. Então, a igreja que parecia um pouco fechada à modernidade, e de fato, desde a reforma, a ruptura com a reforma luterana, né, até o século XX, a gente vivia esse ambiente de ruptura e por um lado, era uma questão religiosa, mas tinha outro lado que era uma dificuldade de dialogar com a modernidade. De alguma forma, a modernidade, ela criou uma ruptura com a cristandade. Certo. Só que a cristandade, então toda a base do catolicismo, do cristianismo, estava fundado
nesse sistema, digamos assim, de sociedade, tudo misturado. Então, a modernidade, ela vem colocar no centro a razão e a crítica da razão, e com isso a tradição, que é o fundamento e da cristandade, a tradição e a revelação, o sistema religioso, eles passam a ser, digamos, sair do centro e ficar à margem. Então, essa ruptura, ela foi dramática para a igreja. Mas junto com isso aí, teve a reforma protestante, que foi uma crítica dentro da igreja. Então, de alguma forma, de certa forma, o desmonte da cristandade, essa ruptura com a sociedade, ela foi mais aguda quando houve uma ruptura dentro do sistema da cristandade e passa a surgir a reforma protestante e a igreja católica. Então, a partir disso aí, a gente vai herdar isso, mas vai ter uma cisão, né, uma falta de diálogo. Então, somente nos anos 60 do século XX, né, é que vai haver um diálogo ecumênico e uma tentativa de diálogo tanto com a sociedade como com as outras igrejas, né, da Reforma e de outras rupturas, certo? Então, o Concílio Vaticano II vai ser um concílio ecumênico e baseado na busca do diálogo, certo, com a sociedade e com o mundo religioso, à base do cristianismo ou também das outras religiões. Dentro desse embalo, então, bispos como Dom Helder, né, e outros bispos do Brasil participaram desse momento de renovação do Concílio Vaticano II. Então, quando eles voltaram, aí foi uma ironia do destino. A Igreja Universal estava se abrindo à sociedade e o Brasil, 64, certo, entra num momento de fechamento da sociedade com a ditadura militar. Então, havia um descompasso. A Igreja tentando dialogar com a sociedade e no Brasil a sociedade estava se fechando por conta de um regime não democrático, uma ruptura da democracia que se prolongou. Então, essa situação da igreja com desejo de dialogar e com o Brasil, em que o diálogo estava fechado por força da ditadura, criou um impasse para a igreja do Brasil. Então, a forma de aplicar, como eles diziam à época, ou a maneira de atualizar, tirar do papel o Concílio Vaticano II, ficou praticamente impossível no Brasil, porque não havia liberdade para dialogar. Então, daí nasce o confronto da igreja com o Estado ditatorial. E aí a gente tem que entender que a igreja não podia exercer sua missão de evangelização, nem seguir a orientação universal da igreja com uma sociedade fechada. Então, a questão dos militares, digamos, da ditadura militar com a igreja no Brasil não foi só uma questão de ideologia, vamos dizer assim. É porque sem liberdade não havia condições. Eu poderia me interromper só para perguntar o seguinte. Saíram números no censo de 2010 do IBGE, colocando, e também num órgão chamado PIO, né, colocando o Brasil como o maior país católico do mundo. Verdade. Não é? Então o Brasil não era assim. Então em 1910 o Brasil não era, eu tenho aqui os números, estava longe de ser o maior país católico do mundo. Em 2010 era o maior país católico do mundo, depois vem o México, depois as Filipinas. Eu pergunto, será que essa postura da igreja em relação ao Estado, crítica em relação ao Estado, pode ter ajudado nesse crescimento do catolicismo no Brasil, tornando o Brasil o maior país católico do mundo? Essa é uma ponderação, uma reflexão que eu faço. Por outro lado, em termos mundiais, não é? O cristianismo ocupa cerca de 30% da população mundial e o catolicismo em torno de 16% da população mundial. Ou seja, vem caindo,
o catolicismo, exceto exatamente na África e aqui no Brasil. Eu queria que, dentro dessa sua experiência... No Brasil vem caindo também, né? Porque a gente tinha um eu patamar só queria lembrar de o seguinte, cristão declarado. a gente faz em módulos, né? Então, a gente sempre deixa uma pergunta para o próximo módulo. Então, a gente vai começar no próximo módulo exatamente falando sobre o catolicismo no mundo, né? Os números que nós temos aqui, e também o catolicismo no Brasil. E o que fez esse movimento de aumento ou de diminuição do catolicismo, tanto no mundo quanto no Brasil. A gente continua com isso.